Olá, sejam muito bem-vindas e bem-vindos ao nosso podcast O Espírito do Evangelho. Aqui é Antônio Campos e o tema do episódio de hoje é bem interessante. Duvidar de médium ou fazer análise crítica de comunicações mediúnicas é ser negacionista do espiritismo? Um assunto pertinente para o mês de outubro, mês do nascimento de Allan Kardec, que, como vocês sabem, nasceu no dia 3 de outubro de 1804, portanto, há 220 anos. Vamos aproveitar a data para falar um pouquinho de espiritismo e também sobre algumas mensagens críticas que temos recebido de uns poucos e desavisados ouvintes, como essa de sermos negacionistas do espiritismo por fazermos uma análise crítica das mensagens ditas mediúnicas. O canal cresce e, com esse crescimento, era inevitável que algum espírita ainda muito crédulo, que curte certo misticismo, que endeusa médiuns, esbarrasse no canal O Espírito do Evangelho e depois descontasse a sua indignação na nossa caixa de comentários. E eu adoro debater com pessoas com esse pensamento. Eu só excluo os casos terminais de quem só quer xingar ou falar atrocidades. Mas, fora isso, debato com o maior prazer. E um desses ouvintes, com quem dá para debater, ficou muito incomodado com o programa da temporada passada, da série Temas Palpitantes, que ele deve ter assistido recentemente. E esse programa, os Temas Palpitantes, como vocês sabem, nós fazemos aqui ao lado do nosso colega Luiz Eduardo. E esse programa teve o título Kardec não conhecia as colônias espirituais? Essa é uma boa pergunta, né? E não por acaso foi e está sendo um dos episódios mais ouvidos e curtidos do canal. Agora, não tem jeito. Questionar a ideia de colônias espirituais, como o nosso lar ou mesmo o umbral, é inevitável. Dá encrenca. Assim, vai acontecer, vai dar encrenca. Fazer uma análise crítica do trabalho do médium, seja ele quem for, é praticamente uma heresia, daquelas de terminar na fogueira da Inquisição. Mas eu acredito, sinceramente, que esses debates são oportunidades que podem ajudar a arejar o pensamento de muitos que ainda estão contaminados pelo espiritismo, vamos dizer assim, mágico, ou religioso, ou mesmo mitológico, né? Pode ser uma mistura de cada uma dessas coisas aqui. Não que eu tenha qualquer esperança de ter convertido esse ouvinte ou outro qualquer, mas o debate é muito importante para, aos poucos, quem sabe, né, conquistarmos corações e mentes para a verdadeira doutrina espírita. E antes de eu entrar nos detalhes da conversa com esse ouvinte, eu peço a gentileza de você curtir este episódio, se inscrever no canal de O Espírito do Evangelho no YouTube e aplicativos de áudio e também aproveitar para seguir o podcast nas redes sociais. Links para tudo isso, como você sabe, você encontra na descrição do episódio. Bom, voltamos ao ouvinte com quem troquei mensagens. Acho didático mostrar as argumentações dele, porque, de certa forma, é o pensamento majoritário dentro do movimento espírita. Até por isso eu não vou identificá-lo, já que ele é uma voz que representa muitos. E a conversa começou com o seguinte questionamento dele. Escrevendo a primeira frase, tudo em maiúsculo, ele falou: Kardec diz que o espiritismo não foi ditado completo. Então começa assim, tudo em maiúsculo. Segue aqui o ouvinte. Por sua natureza, a revelação espírita tem duplo caráter. Resulta ao mesmo tempo da revelação divina e da revelação científica. A doutrina não foi ditada completa, nem imposta à crença cega, que é deduzida pelo trabalho do homem da observação dos fatos que os espíritos colocaram sob seus olhos. Então, aqui foi a primeira intervenção deste nosso ouvinte. Ou seja, ele estava querendo afirmar que Kardec não trouxe toda a revelação. E, diante disso, Kardec não conhecia a ideia, por exemplo, das colônias espirituais. No fundo, é isso que ele está querendo questionar. E essa ideia só teria sido revelada, a ideia de colônias espirituais, décadas depois. A revelação continuou mais para frente. Eu respondi dizendo que realmente Kardec disse que a doutrina poderia sofrer mudanças, ter coisas novas.
Porque o francês, inclusive, disse que se novas descobertas demonstrassem o espiritismo estar em erro sobre um certo ponto, ele se modificaria sobre esse ponto. Se uma nova verdade se revelar, ele a aceitará, o espiritismo aceitará. Tá? Então, Kardec diz isso realmente. O problema é como referendar essa nova verdade sem Kardec. Por que eu estou dizendo isso? Porque a racionalidade e o bom senso do francês deram lugar a médiuns inquestionáveis e espíritos com tendência à divinização. Sim, são deuses. Fora as influências religiosas e místicas que tomaram conta do espiritismo no Brasil. Por isso, diante de todos esses ruídos de comunicação, o melhor é ficar com Kardec e colocar um pé atrás nas tais novidades. O ouvinte, ao ler a minha resposta, ele concordou em termos com a minha argumentação e fez uma declaração sensacional. Concordo quando você diz que é preferível ficar com Kardec, mas para ficar com Kardec é necessário aceitar as novas revelações dos espíritos. Genial isso aqui, né? Para ficar com Kardec é necessário aceitar as novas revelações dos espíritos. Segue aqui o nosso ouvinte. Por exemplo, as cidades espirituais foram reveladas por vários médiuns no Brasil e no mundo. Chico Xavier e Divaldo Franco foram uns dos últimos que escreveram sobre o tema. Temos no Brasil Zilda Gama, Ivone Pereira, Valdo Vieira, no livro Cristo Espera por Ti, do Espírito Balzac, além de uma declaração do próprio Valdo Vieira, que foi até a colônia Nosso Lar em desdobramento espiritual, argumentou aqui o nosso ouvinte. A frase: mas para ficar com Kardec é necessário aceitar as novas revelações dos espíritos, merece toda a nossa atenção. Temos que aceitar as novas revelações? Desde quando? Acabou a regra da análise racional e com bom senso? Derrogamos essa prática tão difundida por Kardec? E como o ouvinte quer referendar essas verdades? A partir do trabalho de outros médiuns, o que só reforça o comentário anterior quando eu disse sobre esse desafio. O problema é como referendar as mudanças sem Kardec. A racionalidade e o bom senso do francês deram lugar a médiuns inquestionáveis e espíritos com tendência à divinização, como eu já disse. Compreendem o tamanho da encrenca? Além de tudo isso, não podemos nos esquecer da resposta implacável dos espíritos no Livro dos Médiuns, item 226. Eles responderam a Kardec, Kardec faz uma pergunta se existia médium perfeito. E aí eles respondem: médium perfeito é pena, mas bem sabes que não há perfeição sobre a terra. Se não fosse assim, não estarias nela. Digamos antes bom médium, e já é muito, pois são raros. O médium perfeito seria aquele que os maus espíritos jamais ousassem fazer uma tentativa de enganar. O melhor é o que, simpatizando com os bons espíritos, tem sido enganado menos vezes. Está lá no item 226 do Livro dos Médiuns. Vamos exemplificar isso. Um ótimo exemplo do trabalho de análise de Kardec em relação às comunicações mediúnicas está na Revista Espírita de maio de 1863. No artigo Exame das comunicações mediúnicas que nos são enviadas, Kardec menciona ter recebido mais de 3.600 mensagens ditas mediúnicas. Diz o codificador: em grande número, encontramo-las notariamente más, no fundo e na forma, evidente produto de espíritos ignorantes, obsessores ou mistificadores, e que juram pelos nomes mais ou menos pomposos com que se revestem. Ou seja, eles falam todas essas atrocidades se colocando como espíritos altamente elevados, colocam lá um nome para dar aqui uma certa aura de credibilidade. Segue aqui Kardec. Publicar essas mensagens, teria sido dar armas a críticas. Desse número, 3.600, apenas 100 tem mérito fora do comum. Um pouco mais para frente, vem o forte alerta de Kardec. Por aí,
pode julgar-se da necessidade de não publicar inconsideradamente tudo quanto vem dos espíritos. Se quisermos atingir o objetivo a que nos propomos, tanto do ponto de vista material, quanto do efeito moral e da opinião que os indiferentes possam fazer do Espiritismo. Por que ele está dizendo isso? Porque se ele coloca uma mensagem absurda, isso vai comprometer quem? O Espiritismo. Então, todo cuidado era pouco. Por isso que no livro dos médiuns, no item 230, existe a antológica frase dita pelo espírito Erasto: mais vale rejeitar 10 verdades do que admitir uma única mentira, uma única teoria falsa. E como descobrir a verdade? Kardec dá 2 dicas preciosas na Revista Espírita de julho de 1863. Diz ele: se não quisermos ser vítimas de espíritos levianos, é preciso saber julgá-los. Para isso, dispomos de um critério infalível: o bom senso e a razão. Bom senso e a razão. É necessário pesar tudo o que eles dizem e submeter todas as coisas ao crivo da lógica e do bom senso. Eis uma recomendação que incessantemente nos fazem os bons espíritos. Deus, dizem eles, não vos deu o raciocínio sem propósito. Servir-vos dele para saber o que estáis fazendo. Isso aqui é o Kardec dizendo para nós lá na Revista Espírita de julho de 1863. Usar o raciocínio, usar o bom senso e a razão. Mas no movimento espírita atual, parece que a maioria não quer usar o raciocínio e tampouco analisar as mensagens mediúnicas por meio do bom senso e da razão. Aliás, tem um outro aspecto na resposta do ouvinte que merece um olhar mais atento. É quando ele tenta argumentar que vários médiuns corroboraram a ideia de colônia espiritual. E essa é uma explicação muito disseminada dentro do movimento espírita, em que pese Kardec dizer no livro O Céu e o Inferno, lá nos itens 17 e 18 do capítulo O Céu, que os espíritos estão por toda parte aqui no planeta, junto com os encarnados, todo mundo junto e misturado, e que não existe cerca, muro para servir de limites. Kardec fala isso, mas as pessoas parecem que esquecem desse detalhe. Mas nada disso importa. Tanto que outro ponto levantado pelos defensores das colônias espirituais é que Kardec não conhecia esse conceito, que é o tema do nosso programa que originou a troca de mensagens com o nosso ouvinte. E não conhecia porque não fez menção a elas em sua obra. Essa é a grande argumentação. Se ele soubesse, ele teria falado. Infelizmente, a ideia de colônias espirituais, até pelo seu simbolismo com a ideia religiosa de céu, paraíso, ficou muito em evidência, principalmente após o livro Nosso Lar. Então, depois dessa obra, qualquer livro dito mediúnico precisa trazer essa ideia de colônias espirituais e umbral. Já é um conceito que está no imaginário de quem escreve ou lê. Há muita interferência e fica difícil saber se o médium escreveu porque recebeu de boa fé a informação ou porque um romance mediúnico precisa ter colônias espirituais e umbral em seu enredo. E o argumento de que Kardec não conhecia essa ideia de colônias espirituais é equivocado. Eu não vou entrar aqui em muitos detalhes, porque o programa da temporada passada fala bastante sobre isso. Mas o fato de Kardec não ter mencionado as imagéticas, está no nosso imaginário, as colônias espirituais, não quer dizer que ele não conhecia o conceito. Conceito esse que existia desde aí 1758, pelo menos, quando Emanuel Swedenborg descreveu cidades no mundo espiritual no livro que ele escreveu, O Céu e o Inferno. Kardec conhecia a obra e até fez menção na Revista Espírita de novembro de 1859. Portanto, Kardec conhecia esses e outros relatos parecidos. Mas ele não foi por esse caminho, porque cada espírito pode descrever o mundo espiritual de uma maneira, a partir da sua evolução espiritual. Por isso, Kardec optou por catalogar os espíritos pelo desenvolvimento moral. É assim que está lá no livro da Doutrina Espírita, O Céu e o Inferno, o 4º livro que Kardec escreve dentro da Doutrina Espírita.
Mas voltemos aqui ao debate com o nosso querido ouvinte. Cada vez mais, sem argumentos, ele não resiste em me chamarem, agora nós vamos falar, né, do negacionismo, isso, ele não resiste em me chamar de negacionista, como eu mencionei lá na abertura do programa. É isso mesmo que vocês estão ouvindo. Eu seria um negacionista das comunicações mediúnicas, porque eu estou aqui defendendo uma análise crítica dessas mensagens. Diz o ouvinte: se Kardec disse que o Espiritismo não foi ditado completo, é porque no futuro outros médiuns receberiam novas revelações. O negacionismo não leva para nada de positivo, a não ser que você seja católico ou protestante, os quais, por natureza, negam todas as comunicações espirituais. Mas se você é espírita, não vejo motivo para ser negacionista, disse aqui o nosso querido ouvinte, e é sensacional, convenhamos, né? Sensacional. Ninguém está negando coisa alguma. O que precisamos é analisar as comunicações como Kardec nos ensinou. Infelizmente, muitos espíritas optaram pelo caminho mais fácil e equivocado de santificar médium e endeusar espíritos. Simples assim. Bom, como em qualquer debate, quando o outro lado não tem mais argumentos, resta desqualificar o interlocutor. No caso, eu, diz o ouvinte. Ninguém está endeusando médiuns. O fato é que a obra literária mediúnica de Chico Xavier está plenamente de acordo com a codificação espírita, realizada por Allan Kardec, nos trazendo uma ramificação da codificação kardeciana. O próprio Kardec afirmou que o espiritismo não estava completo. Existem pessoas que vivem catando algum defeito nas pessoas de bem, para expor publicamente esse defeito, no intuito de desclassificar a pessoa, ignorando as suas grandes virtudes. Certa vez, diz aqui o ouvinte, li um artigo espírita que relatava que Chico Xavier citou uma frase muito significativa para repreender essas pessoas maledicentes. A frase era mais ou menos assim: querem encontrar pulgas na cabeça do sábio, para dizer que o sábio não é bom da cabeça. E aí finaliza aqui o nosso ouvinte. E nem sei se essa frase é de fato de Chico Xavier, mas também não importa. O que interessa na resposta do ouvinte é que existem pessoas que ficam catando defeito para desqualificar alguém que tem grandes virtudes. Ou seja, não se pode fazer uma crítica objetiva a certos aspectos do trabalho mediúnico, porque isso é coisa de pessoa maledicente e que só quer prejudicar a imagem de alguém. É inacreditável. Eu já disse aqui várias vezes que não tenho nada contra, pessoalmente, algum médium, e muito menos contra Chico Xavier, pelo amor de Deus. Fizemos, inclusive, um programa aqui, uma temporada inteira, a segunda temporada, foi a leitura comentada do livro Nosso Lar. Então, não tenho nada contra Chico. Mas, como disse Emmanuel, no prefácio desse mesmo livro, do livro Nosso Lar, todo leitor tem que analisar aquilo que lê. Assim como Kardec nos ensinou também sobre a análise das comunicações mediúnicas. Onde está o problema? O problema está em, repito, endeusar médiuns e não exercitar o espírito crítico. Mas tem pessoas que gostam de viver na mitologia e no mundo mágico. Que sejam felizes. E ficamos na torcida para que um dia acordem deste mundo onírico em que vivem. De qualquer forma, essa ideia de desqualificar o interlocutor é uma prática incomum, infelizmente, e também dentro do movimento espírita. Outro dia eu esbarrei em um comentário do escritor espírita Carlos Bacelli, em que ele critica os que levantam questões sobre alguns textos mediúnicos produzidos por Chico Xavier. No caso, o comentário era específico sobre o livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Eu fiquei aqui pensando muito se devia ou não colocar esses trechos da palestra, cuja íntegra vocês vão encontrar no link lá na descrição do episódio, porque o comentário é, no meu ponto de vista, desnecessariamente agressivo, mas eu acho que é didático, esclarecedor, para vermos os caminhos equivocados que parte do movimento espírita tem escolhido seguir. Vamos ouvir aqui alguns trechos desta palestra de Carlos Bacelli. Chico Xavier tinha presciência do futuro. Chico não era apenas médium, era o profeta. Por isso que quando nós observamos na internet tanto questionamento a respeito da tarefa de Chico Xavier, nós ficamos assim, penalizados, verdadeiramente penalizados, de quem efetua tais críticas,
acreditando-se com alguma autoridade para tanto, quando não tem nenhuma. Não tem nenhuma intelectual, não tem nenhuma espiritual, não tem nenhuma moral para questionar a obra mediúnica de Chico Xavier. Mas muita gente quer ser mais realista do que o rei. Então, criticar Chico Xavier coloca a pessoa em evidência, não para nós particularmente, porque eu simplesmente desconsidero. Então a gente vê o seguinte, que não é porque é espírita que de fato é cristão. Não é porque seja espírita que é cristão. Tem muito espírito orgulhoso, prepotente, dono da verdade. E eu acho o seguinte, podem criticar todo mundo, mas para criticar Chico Xavier, eu acho que uma obra mediúnica de Chico Xavier, eu acho que essa pessoa tinha que, no mínimo, usar água sanitária na boca, não sei durante quanto tempo, sabe? E tem gente que quer crescer em cima do Chico Xavier. Isso aqui é o seguinte, é que as trevas pegam qualquer coisa para combater o espiritismo. E quem combate o espiritismo são os próprios espíritas. São os próprios espíritas. É possível que alguém que esteja ouvindo vai falar assim, não, eu não concordo. O problema é seu. Você tem direito de não concordar e eu tenho direito de me manifestar. Ficamos entendidos? Tchau. Então, essa aí é a opinião taxativa do senhor Carlos Bacelli. Quando não se tem argumentos, seja agressivo, desqualifica o interlocutor, apele para o endeusamento do médium e impeça o debate. Agora, depois de ouvir a opinião de Bacelli, vamos escutar o ponto de vista de um espírita eminente, Herculano Pires. No início da década de 1970, ele apresentava o famoso programa de rádio No Limiar do Amanhã. No episódio 89, Herculano Pires fala sobre divergências no meio espírita, sobre a importância do debate e como é fundamental seguir Kardec para evitar as mistificações. Reparem no alto nível da argumentação. Vamos ouvir aqui Herculano Pires. Todas as divergências doutrinárias, quando não são consideradas dentro daquilo que Kardec chamava o crivo da razão, quando não são passadas, portanto, pelo crivo da razão, tornam-se prejudiciais. Mas, na verdade, o fato de haver divergências, este fato em si não é prejudicial. Por quê? Porque é duvidando, pondo em dúvida as coisas e submetendo-as a debates, aos estudos, é que nós podemos chegar a conclusões verdadeiras. De maneira que, não obstante haja esta divergência no espiritismo, ele não deixa por isso de progredir e de se desenvolver, levando principalmente o homem a raciocinar melhor sobre todos os problemas com que se defronta. E contra estas formas de deturpação da doutrina, de mistificação, cuja tentativa final é a ridicularização do espiritismo, é preciso que haja sempre um espírito alerta de parte daqueles que se dedicam ao espiritismo. Kardec não se cansou de dizer que espiritismo é, sobretudo, uma questão de bom senso. Nós não podemos nos deixar levar por tolices e por aquilo que o apóstolo Paulo já chamava, nas suas pregações do início do cristianismo, de fábulas. Dizia ele que não podíamos tomar as fábulas por verdades. Assim acontece no meio espírita. Ouvimos trechos de Herculano Pires no programa No Limiar do Amanhã. Eu vou colocar na descrição o link para a íntegra deste episódio. Mas eu tenho certeza que deu para reparar nas diferenças de argumentação e estilo. Como eu disse ao longo deste episódio, o debate dentro do movimento espírita é necessário e que, apesar das críticas e da incompreensão de muitos, precisa ser feito. É urgente o resgate, ou como diz o espírita Wilson Garcia, é necessário, urgente, o reencontro do espiritismo com Allan Kardec. E este podcast não foge do debate e nem da luta por um espiritismo mais racional, com bom senso e menos místico. Para finalizar, fiquemos com a orientação precisa de Allan Kardec na Revista Espírita de maio de 1863.
diz Kardec. Jamais se deve renunciar ao livre-arbítrio e ao raciocínio, mesmo em relação ao que vem do mundo dos espíritos, e nem aceitar o que for de olhos fechados, sem o controle severo da lógica, disse aqui Kardec, lá na Revista Espírita de maio de 1863. Esse é o caminho. Bom, daqui a 15 dias teremos episódio novo aqui no podcast, O Espírito do Evangelho. Por favor, não se esqueçam aí de curtir esse episódio. Se quiserem fazer algum comentário, por favor, use as nossas caixas de comentário lá no YouTube, nas nossas redes sociais. Não deixe de nos seguir no YouTube, aplicativos de áudio e nas redes sociais. Fiquem bem, fiquem com Deus.